Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Expert Talks. Nessa semana, o nosso episódio vai falar sobre intercâmbio além da sala de aula, além do curso, né? Você que vai aí fazer seu programa de intercâmbio, vai ficar ali em sala de aula estudando, aprendendo. Olha, saiba que fora da sala de aula você tem muita oportunidade de aprender e aproveitar muito o seu intercâmbio. Mas comigo eu vou apresentar para vocês aqui o meu super parceiro, Fi. Ô, minha querida, Bem-vindo. tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, tudo jóia. Mais um, né? Pra Mais nossa um coleção. pra conta, é. Ah, eu adoro. Nossa, Também é um prazer. Vocês me chamam, eu tô aqui. Não, e hoje é muito legal, viu? Porque você já fez intercâmbio, eu já fiz intercâmbio. E fazer intercâmbio é uma delícia. Muito. Mas, assim, não digo mais gostoso que fazer intercâmbio, mas tão gostoso como fazer intercâmbio é você aproveitar as outras coisas, As oportunidades, você tá lá no as local. As possibilidades que você pode fazer num final de semana, num dia livre, numa tarde livre, num feriado, depois do seu intercâmbio. Exatamente. Enfim, e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Com certeza. E para isso a gente tem um super especialista que eu quero apresentar. Chama, pô. Vamos lá. Conosco hoje temos o prazer de apresentar o Igor. Seja muito bem-vindo ao Expert Talks. Muito obrigado, FIG. Eu me chamo Igor. Trabalho com intercâmbio há 10 anos. Na Experimento tem 8 anos e sou especialista em SVAs. Hoje eu atuo em outra área, mas eu tenho uma vasta bagagem em SVAs, que é Serviços de Valores Agregados. O que é o SVAs? É tudo aquilo que você pode agregar durante o seu período de intercâmbio para que a sua experiência ela seja ainda melhor e mais fantástica. Eu sou formado em pedagogia, então isso já me conecta bastante com a questão de intercâmbio, porque eu sou apaixonado pela educação e ter a oportunidade de estudar no exterior, aprender nova cultura, agrega muito mais ainda na vida da pessoa. Esse é o nosso especialista. Show de bola. Você vê as pessoas que trabalham no experimento acreditam no que fazem, né? Gostam, né? Tem na veia isso, né? Os nossos valores, mas é muito legal. E eu conheço o Igor desde que ele chegou no experimento e é um cara sensacional. E assim, quero extrair as coisas de você, tá, Igor? Já quero puxar as coisas de você. Você falou dos SVAs, que é um produto que agrega, né? Que a gente pode complementar com o estudo em sala de aula, com o intercâmbio tradicional que a gente sempre fala. E aí eu queria saber, no nosso portfólio hoje em dia, quais são os SVAs assim mais procurados, assim, ou quais são os SVAs que você indicaria, assim, que você acha interessante, assim? Fala um pouco sobre isso. Felipe, muito bacana a sua pergunta. Hoje os estudantes, quando eles começam a programar o intercâmbio, a primeira coisa que vem à mente é escolher curso, qual é a duração, qual é a escola, talvez o destino também que vai melhor se adequar ali com o perfil da pessoa. Só que por trás de tudo isso, a gente tem inúmeras possibilidades. Você já imaginou você fazer o seu intercâmbio no período da manhã, ir para a sala de aula, né, receber todo aquele conteúdo, mas você ter a tarde livre para poder explorar a cultura local, conhecer algumas comunidades, como aquelas pessoas realmente vivem. Isso é fantástico. E a gente ainda tem a oportunidade de fazer bate e volta aos finais de semana, que é o período livre, para conhecer algumas cidades um pouco mais próximo ali do destino ao qual você está estudando, para você ter uma imersão cultural muito maior. Algumas pessoas vão para poder fazer o intercâmbio por um determinado período, vamos pegar aí, às vezes 2 semanas, para quem quer fazer um programa mais rápido, quem tem um pouco mais de tempo estende mais, mas a ideia de fazer uma viagem com tudo programado, o ônibus, trem, hospedagem, alimentação, tudo incluso, não é algo que te chama atenção? Sim. Então você quer dizer o seguinte, por exemplo, eu vou fazer um curso de inglês, enfim, num país, na África do Sul. Se eu quiser comprar um ticket de um passeio que seja de um dia, de algumas horas, eu posso comprar esse ticket? Já sair daqui com esse ticket comprado? Tudo depende, Felipe, do destino que você vai. Hoje a África do Sul ela é muito forte a questão do passeio, por exemplo, em vinícolas, que você pode ver como é o cultivo, como que é a colheita, como que é feito o vinho. Então você pode viver essa experiência. África do Sul, para passeio, para curtir final de semana, fazer aquele bate e volta, tem as opções de safari, que são também experiências fantásticas de poder ver como é a vida selvagem, conhecer também a rotina daqueles profissionais que trabalham para preservar aquele espaço.
E África do Sul também é uma coisa que a gente pensa bastante e é muito forte. Não que não exista em outros locais, tá? Mas quando a gente fala, o que vem à nossa mente são os trabalhos voluntários. Isso. Então, você pode, por exemplo, agregar no período da manhã, fazer o seu curso de idiomas. Não vou falar só inglês, vamos falar aí de idiomas. E no período da tarde, você pode se envolver com um trabalho voluntário no segmento ao qual você se identifica mais. Trabalho voluntário hoje a gente pode falar, por exemplo, no setor, na área de humanas. Nós podemos falar também com a área dos animais, da botânica. Então, assim, são inúmeras possibilidades. Tudo vai de acordo com o seu perfil, daquilo com que você acha que vai aumentar a sua experiência. Eu posso falar por mim que eu fiz uma viagem para a África do Sul, tive a oportunidade no período da manhã de colocar em prática o meu inglês, dar aquela aperfeiçoada, conhecer pessoas de outras nacionalidades, isso é fantástico. E no período da tarde, fazer um trabalho voluntário. Como a minha viagem era curta, eu aproveitei para conhecer ONGs que trabalhavam com animais domésticos, com crianças e também com idosos. E eu confesso que nós vamos com o intuito de querer fazer a diferença na vida das pessoas, mas essa experiência que transforma a gente volta dessa viagem, desse intercâmbio, completamente transformado. A gente tem uma outra visão de vida. Não, é maravilhoso. E até compartilhando aqui também experiências. Quando eu fui para a África do Sul, também fui para Cape Town. Eu fiz uma experiência também de visita a uma comunidade ali local. E realmente, isso que você falou, né? Você vai com aquela expectativa, né? Eu vou ali ajudar de alguma forma, né? Porque querendo ou não, quando você faz esse tipo de visita, você acaba contribuindo ali com a comunidade, com as coisas que você consome. Os guias, normalmente, são guias locais. E você que volta realmente muito transformado da experiência, porque você conhece uma nova forma de viver, a receptividade das pessoas. Então, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito diferente. Assim, eu conheço muitas pessoas que foram para a África do Sul e quando eu falei que eu tive esse tipo de experiência, tiveram pessoas que falaram: nossa, eu nem sabia que dava para fazer esse tipo de passeio e tudo mais. Então, eu acho que você consegue aproveitar o seu tempo fazendo algo... Você se sente parte do local, de fato, né? Você não tá ali como só um turista ou só um estudante, mas você se sente mais pertencente àquela comunidade. Não sei se foi esse o sentimento que você teve. Sim, eu até acrescentaria que seria uma viagem com propósito. Hoje as pessoas buscam muito isso, fazer uma viagem com um propósito. Além de você ir para buscar os seus objetivos, deixar o seu legado. E é uma ótima oportunidade. Muito bom. E aí, gente, indo nessa linha do que a gente está conversando, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro esportes, né? Eu gosto de praticar esportes, eu gosto de assistir, de ver esportes. Eu gosto de qualquer tipo de esporte, de jogo. E eu, toda vez que eu vou fazer uma viagem, que eu vou fazer um intercâmbio, até uma viagem a turismo, eu sempre gosto de ver o calendário de esportes. Do que vai ter no local, naquela semana, naqueles dias que eu tô ali. E para poder aproveitar isso também, né? E aí eu queria saber de você, isso também, o nosso estudante aqui, ele consegue, se ele vier com um planejamento, de repente aqui, eu vou ficar um mês no Canadá, em Vancouver. Ele consegue ter esse planejamento, ele consegue sair daqui, por exemplo, se fosse no meu caso. Eu quero assistir um jogo de hóquei, eu quero assistir um jogo de basquete, eu quero assistir, sei lá. Aí eu vou até colocar algo de música, de show. Alguma outra atração musical. Tal. Ele consegue ter essa programação e sair daqui com os ingressos, tudo compradinho, já tudo certinho? Claro. Felipe, a Experimento, ela tem o produto ideal para qualquer tipo de pessoa, para qualquer estilo de pessoa. Você que é uma pessoa mais esportiva, nós temos inúmeros destinos que oferecem surf, a prática de futebol, basquete. Em períodos de inverno tem os jogos de inverno. E não só temos os festivais. Então, ao invés de você ir a um estádio para poder assistir uma partida, que é uma oportunidade também maravilhosa, é uma sensação incrível, você pode realmente ir para poder praticar o esporte. Se você é uma pessoa mais cultural, gosta, digamos assim, é uma pessoa mais musical, nós temos os festivais também. Um exemplo na Europa, tem o Oktoberfest, tem o Tomorrowland, nós temos diversos tickets para festivais musicais.
Se você já tem aquela pegada mais cultural, por que não visitar a Espanha e conhecer o La Tomatina, que é muito famoso também, super divertido. Você vai para o Canadá, nós temos as opções aí dos jogos de inverno para poder esquiar, fazer as coisas, inúmeros esportes na neve, na montanha. Estados Unidos também tem a questão do futebol, do surf. Então, assim, temos o produto ideal para todo o estilo de estudante. Para todos os perfis, Sim. né? Não, eu ia até comentar que não só assistir, mas também praticar, se A for prática, o caso, você consegue. exato. E dos esportes, acho que o que é uma coisa que é interessante é a possibilidade da gente acompanhar esportes que não são tão populares aqui no Brasil. Eu, quando fui para o Canadá, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de beisebol. Jogar, eu já não ia jogar, tá, gente? Porque daí já era demais para mim, porque, enfim, teria que aprender muita coisa ali, tinha que aprender do zero. Mas só de assistir é muito legal, porque é um jogo que você vê que praticamente são moradores ali, locais, que vão assistir, né? Torcem, tem o time ali da cidade. Pena que eu não consegui assistir o de basquete, esse tá na minha lista, que eu ainda quero assistir um jogo de basquete, mas é muito interessante você ver como é a dinâmica das pessoas indo ali assistir o esporte e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de experiência agrega justamente por isso, pela oportunidade de você conhecer coisas que não estão no seu cotidiano e você se sentir mais local, realmente. Não, e eu acho que você falou tudo, assim. Eu sou super a favor, né, desse tipo de... Você vai fazer um intercâmbio, vai fazer uma viagem a passeio, a turismo, com a família, enfim. Você conhecer as atividades, você conhecer festivais culturais, enfim, que tem na região. E você falou do jogo de beisebol, né? Uhum. Uma vez eu fui assistir um jogo de beisebol em Detroit. E, assim, o jogo em si, não sei o que você achou. Mas eu achei um jogo, assim, extremamente monótono. Eu achei. Eu não entendi Eu também não praticamente entendi nada. Eu mas gostei o mais da... entretenimento, não é? Isso. O entretenimento é sensacional. Assim, para coisas para comer, nos intervalos ali, vários shows, várias atrações. Fazem brincadeiras, distribuem produtos, camisas do time e tal. E o jogo, na verdade, ele durou quase 6 horas. 6 horas. Nossa, é longo. Normalmente, eu sou uma pessoa mais ansiosa, assim, eu não iria aguentar ficar 1 hora, Você vê que tem 2 umas horas. pessoas que saem até antes. Mas assim. eu consegui ficar por esse entretenimento, né? E só para contar mais uma experiência minha, eu já fui por 2 vezes, né? Repeti a dose, inclusive, porque eu gostei tanto. Eu fui num festival de música em Las Vegas. Uau! Um festival de rock Incrível. que acontece em Las Vegas. Eu fui em 2023 e voltei agora esse ano. E assim, gente, eu costumo ir em alguns festivais aqui no Brasil, Sim. né? The Town, eu acabei indo e tal. E assim, a dinâmica de um festival de música nos Estados Unidos, e aí eu falo Estados Unidos em si, como você citou Sim. algumas coisas da Europa e tal, porque os Estados Unidos sabe fazer entretenimento, né? Ali é o país do entretenimento. Sim. É impressionante, gente. Você vai num festival que tem 80 mil pessoas, você não passa aperto, você não tem problema de ir no banheiro, eles distribuem água de graça. 0 violência. Então, assim, Muito bem estruturado. 0. Sim. Assim, Legal. aqui no Brasil, nos festivais, você tá com o celular, você não pode deixar nem no bolso, porque o pessoal passa pegando. Rolam uns perrengues Não mesmo. rola, sim. essas ganguezinhas, assim, lá você pode usar seu celular e tal. Então, assim, esse tipo de comparação, esse tipo de experiência é muito legal você ter para você poder comparar, para você poder falar, cara, olha só, a primeira vez que eu fui num festival grande foi aqui no Brasil. Eu falei, nunca mais vou voltar em festival. Você ficou até traumatizado. Traumatizado, porque era lama, era roubo de celular, era empurra-empurra, era briga, era gente alcoolizada, tudo que eu não gosto. E aí, essa minha experiência lá nos Estados Unidos fez mudar a minha visão. Uhum. Dá pra você fazer uma coisa com 80, né? Um festival com 80, 90 mil pessoas, organizado. É só, né? Obviamente, aí entra a parte cultural, enfim. Exato. Mas eu acho que isso dá esse tipo de incremento que a gente pode fazer enquanto a gente tá viajando, principalmente quando a gente tá fazendo nosso intercâmbio, é sensacional. Não, eu gosto bastante. Igor, vamos lá, algumas diquinhas aí que você tem dentro do portfólio. Vamos pensar em um estudante, vamos pensar ali, com seus 18 anos, está indo ali para o seu intercâmbio, vai ficar alguns meses fora. Ele ainda não sabe como vai preencher o tempo dele livre ali. Que dicas que você daria? Quais seriam aí caminhos? Uma pessoa que está com a mente aberta, que coisas a mais ele poderia fazer nesse período? Gê, a dica que eu dou para quem tá chegando no destino para poder fazer o intercâmbio, uma das primeiras coisas é reconhecer o lugar que você está. Então, chegou no destino, foi para sua acomodação, pegou o calendário da escola, né? Vai fazer um walking tour
conhecer os principais pontos turísticos da cidade, quais são os supermercados que tem próximo ali da região que você está morando, os becos culturais. Então, dá para você fazer esse tipo de conhecimento aí, de ambientação do lugar, fazendo uma caminhada. Hoje, no experimento, a gente tem o Roupon Roupoff também, com fornecedores que são estratégicos nossos, são os melhores no mundo. Que é o famoso ônibus vermelho, nem sempre é vermelho, né? Mas que você pode ir, o Roupon Roupoff é esse, né? Que você vai, perfeitamente, para, volta. É só para você se situar aí, exatamente. quem tá assistindo. É bem legal, eu fiz lá em Cape Town, inclusive. Então, você vai comprar um ticket para fazer o Roupon Roupoff. O ônibus, ele tem os pontos estratégicos que ele vai parando nos principais pontos turísticos. Então, você pode, através da inteligência artificial, por buscas pela própria internet aí, traçar o seu roteiro e utilizar esse ticket para poder conhecer melhor a cidade. Chegou o final de semana, por que não ir para uma cidade vizinha, uma cidade pequena, que tende a ser mais cultural, que tende a ter aquela, como eu posso dizer, é muito forte a cultura, sabe? A vivência ali, digamos assim, a pessoa raiz. Você tem essa oportunidade. Passou o seu período de curso, você tá ali com uma semaninha livre, 10 dias livre, por que não fazer uma viagem e conhecer os principais pontos turísticos daquele país, né? Digamos assim, que tem lá na sua bucket list. Você contrata esse tipo de passeio e você não tem mais nenhum tipo de preocupação, porque o transporte já está incluso, a acomodação está inclusa, você vai viajar com pessoas de todas as nacionalidades. Eu até digo, porque assim, tem muitos estudantes que vão para o exterior para fazer o intercâmbio que não quer ter contato com o brasileiro. E esse tipo de passeio não é tão conhecido por brasileiros, né? Então, assim, eu tenho relato de pessoas que foram e voltaram e falaram assim: Igor, foi sensacional. Conheci pessoas da Austrália, pessoas da Índia, pessoas do Japão, e não tinha brasileiros. Mas, então, assim, é uma bagagem a mais para sua experiência. Você vai conhecer os principais pontos turísticos sem ter que gastar muito. E o que é mais bacana, você não precisa da gorjeta. Tudo isso já está incluso no seu passeio. Ai, que maravilha! Que a gente sempre fica naquela dúvida, né? Ainda mais na Europa. Tem país que é comum da gorjeta, tem país que não é comum, que não é legal. E eu acho que também é muito legal esse tipo de programação, porque às vezes você tá num país, né? Você vai fazer um intercâmbio num país. Sim. E você faz o seu intercâmbio, você vive ali as suas 4, 2, 3 semanas ali naquela sua vida de intercâmbio. E às vezes próximo de você ali, e pode ser no mesmo país ou pode ser países colados, como na Europa, tem coisas tão interessantes, às vezes com distâncias curtas, com viagens curtas que você pode fazer, e às vezes você já está ali do lado. Né? Você já aproveita, que nem o Igor falou. Às vezes, se você está num país X, tem pontos turísticos ou cidades turísticas, regiões turísticas muito próximas de você, ou que não sejam tão próximas, mas você já está ali, aproveita. Né? Emenda, pega uma semaninha a mais, faz, em vez de fazer 4 semanas de curso, você tem 4 semanas de férias, em vez de fazer 4 semanas de curso, puxa para 3, pega uma semana para você, porque faz parte do intercâmbio, do aprendizado, esse tipo de atividade, né? Essas experiências, com certeza. Eu acho que vale muito a pena você ter esse tipo de organização, porque, querendo ou não, você já pagou a passagem para tá lá, já tá com a acomodação, como você falando, já tá tudo organizado. Eu sou a maior defensora disso, que você tem que aproveitar o destino máximo que você pode. Os intercâmbios que eu fiz era assim, eu estudava de manhã, à tarde eu tinha tempo livre, eu saía para bater perna. Rodinha no pé, você, rodinha no pé, super. Eu fazia isso, pegava Google Maps, olhava onde tinha coisas para poder fazer. E às vezes até comentava no dia seguinte com algum colega que já estava mais tempo fazendo intercâmbio. Nossa, mas você foi nesse lugar? Eu nem sabia que esse lugar existia. Eu falava, não, vai, é legal. Então, acho que são coisas que te conectam. Você conhecer um mercadão, conhecer ali um comércio diferente, mais local. Até entrar no supermercado, Entrar no supermercado já é você entrar no supermercado e ver os produtos diferentes. Cara, você já... Uau, que coisa diferente, né? É um super rolê, exatamente. E na Europa, que você comentou também, essa facilidade, né, de você ir de um país para outro. Eu já fiz isso também, um intercâmbio. Nos finais de semana, teve um final de semana que eu aproveitei, fui para a Escócia, no outro fui para a França, porque também tem voos baratos ou trens baratos que você pode aproveitar, né? Ou contar com essa ajuda para montar um pacote para você. Então, eu acho que vale super a pena pensar nesse tipo de atividade, né? E quando eu fiz a minha viagem, eu fiquei no centro da cidade.
E Foi aí, Cape assim, Town, né? foi em Cape Town, exato. Então, ia pra escola no período da manhã, à tarde, a gente tem que procurar o que fazer. Eu não ia ficar pouco tempo dentro da minha acomodação, né? Então, eu ficava assim, gente, a vida não acontece só aqui no centro da cidade. Eu vou começar a buscar as coisas ao redor de onde eu me encontro. E foi aonde eu comecei a ir digamos assim, nas redondezas ali de onde eu estava. Então, assim, eu falo que a vida não está sempre só no centro da cidade. A vida acontece ao redor da região. Então, foi aonde eu encontrei produtos para poder comprar de souvenir mais barato. Vi coisas mais interessantes, não ali no centro da cidade, mas foi ao redor. E uma coisa também, Felipe, o que é incrível, até que você trouxe, eu queria até reforçar. Quando eu era consultor, eu sempre recomendava isso para os meus clientes, para os meus estudantes, e eles sempre voltavam me agradecendo. Porque, tem 4 semanas de férias, faz 3 semanas de curso, acrescenta 1 semana de passeio, fazendo essa viagem que eu disse para vocês. E aí, o que acontece? Durante a semana, você tem ali a experiência de sala de aula, você tem todo aquele conteúdo didático, e no final do seu programa, você vai colocar aquilo em prática. Exatamente. Vai estar em contato com pessoas do mundo inteiro, fazendo viagem, conhecendo os principais pontos turísticos, aquilo que é mais interessante do destino, e colocar tudo em prática, aquilo que você aprendeu em sala de aula. Quer fechar melhor o seu intercâmbio com chave de ouro do que uma oportunidade dessas? Eu achei maravilhoso. E essa dinâmica mesmo que eu acho que... Eu já fiz intercâmbios, né? Onde eu usei todo o meu período de férias, né? Para o curso, né? Para atividades curriculares ali, enfim. E eu já fiz intercâmbios exatamente como o Igor falou. Inclusive, um dos intercâmbios que eu fiz para a África do Sul, eu tinha 4 semanas. E aí eu fiz... eu fui até mais... Eu não vou dizer vagabundo aqui, mas eu fui até mais audacioso. Eu fiz 2 semanas de curso. Mas depois eu vou contar da minha experiência. Foi assim também. Então, eu fiz 2 de curso, eu 50-50, 50-50. 2 semanas de curso e 2 semanas de passeio, porque a África do Sul tem muita coisa, é muita coisa. E valeu muito a pena, porque é o que o Igor falou. Foram 2 semanas... intensivo de inglês, eu peguei um curso intensivo, né? Então, que valeu praticamente por 2, né? Semi-intensivo. Sim. Fiz 2 semanas muito fortes e depois eu exercitei tudo que eu tinha aprendido naquelas 2 semanas. Sim, mas você falou assim, fiquei mais relaxado, mas não foi assim. Você estava praticando inglês enquanto você estava fazendo as atividades. Vivenciando tudo aquilo. No final do dia, gente, a gente está estudando, obviamente, pensando às vezes no emprego, alguma coisa, mas também é pra gente viver, conseguir passear, se comunicar com as pessoas. E quando eu fui pro Canadá fazer um intercâmbio, lá eu fiz também. Fiz 2 semanas também, viu, Fih? Mas eu fiz assim, a primeira semana eu fiquei em Nova York. Maravilhosa essa semana, inclusive. Tem experiências bem legais, assim. Fazendo curso. Essa primeira semana em Nova York foi, tipo, férias. Foi férias. Foi sanduíche. Reconhecimento do local. Exatamente. Tá. Então, foi muito legal, porque eu já tinha ido para Nova York e dessa vez eu quis fazer experiências diferentes. Então, por exemplo, eu fui no Teatro Apollo, que ele é famoso lá em Nova York. Porque, por exemplo, Michael Jackson cantou lá, muitos cantores famosos. E aí lá eles até hoje fazem aqueles concursos de auditório que as pessoas vão lá, cantam, aí você levanta a plaquinha, se Teatro gostou, Apollo? Teatro boa Apollo. Dica, né? Gente, fica a dica, porque é um programa, é um teatro famoso, mas é um programa super local. Você vê que as pessoas que estão lá são ali da região mesmo, e você vê os cantores ali locais cantam, as pessoas julgam. É super legal. E aí, curti a cidade, né? Curti tudo que tinha pra fazer lá. Depois fiz as 2 semanas lá em Toronto, que daí também assisti jogo de beisebol. Eles gostam muito de hóquei. Fiquei lá no meio da galera torcendo, no meio da rua, que eles botam telão, aquela coisa toda. E minha última semana, que foi a 4ª semana, eu fui para Filadélfia, porque tinha um curso que também era da minha área, que era de interesse, mas também estudando e passeando. Fiz a corridinha Viu a estátua do Rock Balboa lá? Tenho até vídeo que eu fiz subindo a escadaria. Tem vídeo, eu fiz. Gente, tem que fazer a trend, né? Garanhão da Filadélfia. Exatamente. Então, assim, foi super legal, muito legal mesmo, porque foram experiências que eu pude também conversar com muitas pessoas locais. Por exemplo, no Teatro Apollo, sentou uma família de americanos, parte de mim, eles não eram de Nova York, mas a gente ficou conversando, ela, pra quem que você tá torcendo? E fica aquela interação muito gostosa. Então, acho que vale a pena fazer aí isso que você falou. Pega umas 2 semanas estudando, ou 3 estudando, uma passeando, dá bom. Sensacional, Gê. Sabe uma coisa que eu gostaria de trazer à luz aqui na nossa conversa? Porque, assim, ao longo aqui
desse nosso bate-papo, nós estamos falando muito com relação a pessoas que estão indo para estudar. Aqui na Experimento eu falo que nós não somos excludentes, nós temos produtos que são para todas as idades. Sim. Desde o jovem que está indo para acrescentar conhecimento, Sim, né, se preparar para o futuro, mas a gente tem também produtos que são para pessoas que já estão num ritmo mais tranquilo de vida. Não só também para essas pessoas, mas se você já fez um curso de idiomas, já estudou, fala assim, poxa, mas eu quero fazer uma viagem, então para eu poder fazer um passeio desse e viver essa experiência, eu vou ter que fazer um intercâmbio de novo? Não, não é necessário. Você pode procurar uma loja da Experimento, falar com o seu expert, que ele vai te trazer as oportunidades, as melhores experiências dessa viagem. E você não precisa comprar um curso. Você pode fazer um roteiro todo programado, sem ter que fazer idiomas. Pode fazer trabalho voluntário, sem precisar fazer o curso. Então, tem também essas opções. Ah, mas eu não quero fazer uma viagem, eu quero um ingresso mais barato para eu poder ir num festival no exterior. Nós temos essa opção também para vocês. Ai, gente, olha, eu amo Experimento, porque assim, é a experiência completa de viagem. É que você falou, para todas as fases de vida, para todo estilo de viajante. Eu não sei o que você está esperando para começar seu 2026 de forma maravilhosa, com um curso legal, conhecendo uma cultura nova, aprendendo idiomas, ou como você falou, mesmo quando você vai fazer uma experiência de voluntariado ou um festival, você vai estar ali em contato com o idioma também. Então, claro, vai aprender, vai desenrolar. Eu acho isso maravilhoso, né? Então... Às vezes a gente tem a ideia que o intercâmbio é só... A gente fala de intercâmbio, né? E ultimamente aqui no Experimento a gente tem falado muito de vivências, Sim, né? A gente tem trocado um pouco o intercâmbio por vivências, né? Sim. Porque quando a gente pensa em intercâmbio, parece que é uma coisa até como era no passado, uma pessoa vai para estudar, a outra vem para cá para estudar na sua casa, né? E o intercâmbio está muito atrelado a isso, só dentro da sala de aula, aprender o idioma. Muitas pessoas falam, pô, é só o inglês? Não. Essas vivências, tudo isso é agregador, tudo isso. Então, você ir para um festival, você ir para um show, você ir para uma viagem, você fazer um trabalho voluntário, você tá numa viagem com outras pessoas de outras nacionalidades, tudo isso é intercâmbio. Tudo isso é experiência, tudo isso você vai trazer o melhor seu idioma, conhecimento da cultura, conhecimento de mundo, comportamento, enfim. Então, eu acho que esse produto que a gente tem aqui no Experimento, que é o SVA, esse produto ele vem muito a calhar. Sim. Ele é um produto que ele poucas pessoas, né, Igor? Assim, não é um produto ainda muito disseminado no mercado, né? É uma coisa que ainda as pessoas relutam, muitas agências nem trabalham com isso, mas que ele vem para exatamente mostrar isso daí. Não é só dentro da sala de aula, né? Essa troca, esse conhecimento é em qualquer lugar. Isso me lembra muito, como eu sou pedagogo, as formas de aprendizado do ser humano, né? Cada um tem a sua forma de aprendizagem. Eu sou muito sinestésico. Eu preciso colocar a mão na massa para eu poder internalizar aquilo que eu aprendi, né? E esses produtos, eles envelopam com chave de ouro a minha experiência dentro de sala de aula. Porque depois digamos assim, que eu tive toda aquela teoria, que eu vi os fundamentos, aí eu vou colocar a mão na massa. Vou colocar em prática tudo que eu aprendi com relação a idioma, a questão até da empatia, até mesmo conhecer pessoas, fazer amizades. Gente, eu voltei com amizades do sul da África lá e da África do Sul, perdão, que eu mantenho contato até hoje. E eles ficam doidos querendo vir aqui para o Brasil, porque assim, foi uma troca muito enriquecedora. Então, assim, eu recomendo fortemente porque eu acredito e eu vivenciei isso. Eu não estaria falando aqui com vocês algo que eu não acredito. Não, e a gente está aqui, para chancelar, carimbar e dizer que realmente vale a pena essa experiência. Igor, a gente até tinha falado nos bastidores que passava rápido, né? Conversa aqui. Verdade. Se eu te falar que tá acabando, você acredita? Não. Tinha coisa pra falar, eu sei que tinha. Bastante experiência para trocar ainda. Porque a gente vai lembrando das nossas experiências aqui também e vai complementando e a gente fica empolgado com o assunto. Mas o bom é que nós podemos fazer uma parte 2, por que não? Claro, sempre há possibilidade. Eu sempre gosto de deixar esse gostinho para ter uma desculpa para chamar o convidado,
convidado, sabe? Para voltar outras vezes. Eu vou me sentir honrado em voltar aqui para conversar com essa galera maravilhosa. Pode voltar. Primeira participação de muitas, pode ter certeza. Vamos, acho que, deixar a mensagem final pro Igor, né? Para ele fazer um convite. Só vou me despedir. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fi. Estamos aí, mais um assunto muito legal aí. Obrigado, Igor, pela sua presença. E acho que a gente deixa você terminar aí com as suas palavras, chamando o pessoal, enfim. Pode convidar, o palco é seu. O palco é seu. Pessoal, gostaria de agradecer o tempo que vocês estiveram presentes aqui conosco. Reforçar a oportunidade de agregar passeios, festivais, de agregar experiências na viagem de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão voltar transformados dessa viagem e ainda vão deixar um comentário aqui agradecendo por todas as dicas que nós tivemos hoje nesse bate-papo. Ai, que ótimo, Igor. Muito bom. Ó, vocês viram o recado. Vocês vão na loja do Experimentos, vão falar que vocês assistiram aqui o vídeo com o Igor. A gente sempre brinca. Se precisar te chamar, vai ter um descontinho. Opa, vai ter desconto. Olha aí. Fazemos qualquer negócio. Eu vi a live com o Igor, eu ganhei um desconto no produto de SVA. Coloquem o cupom Igor10. Mas muito bom te receber aqui. E, pessoal, quero agradecer vocês que nos assistiram. Fiquem ligados nos próximos episódios, viu? Até mais. Expert Talks. Expert Talks.